O mistério dos alienígenas em Os Backyardigans do Geek Jr., né? Assisto muito vídeo sobre Backyardigans, porque foi de fato um desenho que marcou minha infância. E Geek Jr. lançou essa braba há 7 dias atrás, então vou assistir. Talvez você não se lembre, mas os Backyardigans tinham alienígenas que apareceram mais de uma vez ao longo da Lembro. série. Personagens estranhos, silenciosos, às vezes fofos, às vezes perigosos, e que muita gente chegou a confundir como um possível sexto membro do grupo. Alguns só falavam uma palavra, outros tinham poderes, e alguns simplesmente passaram despercebidos com o tempo. Hoje a gente vai revisitar essas aparições, ligar os pontos e entender qual é de fato o mistério dos alienígenas em Backyardigans. Marte, aqui vamos nós! No episódio Marte, aqui vamos nós, o Nico, Pablo e Austin aparecem como astronautas em uma missão espacial. Enquanto isso, Tasha Lembro mais ou menos desse episódio. De controle, responsáveis por orientar a viagem. Eles avisam que há um barulho estranho vindo do planeta Marte e que isso precisa ser investigado. Quando chegam ao planeta vermelho, o trio começa a explorar o local com a ajuda do rover. Ah, nossa, era muito legal. Nossa, eu lembro do rover. Eu gostava muito desse robozinho aqui, né? Eu lembro, nossa, desbloqueei uma memória muito incrível aqui agora. Caraca, era muito legal. Ele age como um cachorro e acompanha os astronautas por toda a parte. Em certo momento, uma chuva de meteoros começa a cair. O robô protege o grupo das pedras o guarda-chuva, é verdade. Mas quando rochas maiores começam a despencar, eles decidem se esconder dentro de uma caverna que parece muito profunda. Sem querer, os três acabam caindo lá dentro, mas felizmente não se machucam. Eles vão parar em um lago de cor violeta que fica no fundo da caverna. Austin logo fica preocupado com o rover, já que o robô acabou se separando deles durante a queda. Ao mesmo tempo, o Nico percebe que o contato com a torre de controle foi perdido. Por sorte, o rover aparece novamente e resgata o grupo. Juntos, eles acabam descobrindo uma cidade marciana escondida, exatamente de onde vinha o barulho que motivou toda a missão. Quando a porta da cidade se abre, surge um pequeno marciano que só sabe repetir a palavra Boinga, quase como um Pokémon dizendo o próprio nome. Assistindo esse vídeo e não me acompanha ainda nos outros canais, que vergonha. Dando uma olhadinha aqui na descrição, você vai encontrar o link de todos os meus outros canais. Pra quem não sabe, eu faço live na Twitch de terça a sexta, todos os dias 4 horas da tarde, tá? Então não vai perder. E além da live completa, eu posto os cortes no meu canal principal, no Instagram e no TikTok. Então segue lá. E agora pode voltar pro vídeo. Marciano, que legal! Boinga, boinga! Parece aquela risadinha. Toma! Nossa, quem lembra sabe, pô. Essa risadinha era clássica, né? Lembra muito desse efeito. Boinga! Muito bom. Por isso esse também acaba sendo o nome dele. Logo depois aparece um alienígena maior, que se apresenta como a mãe da pequena marciana. Ela explica que naquele planeta a palavra Boinga pode significar muitas coisas diferentes, sendo usada para várias situações. Usando o celular da marciana, eles conseguem ligar para a torre de controle e explicar de onde vinha o barulho misterioso. Com isso, a missão é encerrada com sucesso. O grupo então retorna para a casa da Uniqua, onde eles param para bem lanchar. simples, mas né? Era mó legal. Apresenta o próximo episódio. E as últimas notícias, a história gira em torno de uma repórter que tenta apresentar seu programa, mas é interrompida o tempo todo por notícias sem importância. Ah, eu lembro! Nossa, eu lembro muito essa skin aqui do Tyrone com essa roupinha de fazendeiro, tá ligado? Clássico, clássico, eu lembro muito disso aqui. A TVzinha na varanda do jornal. Fazendeiros, Tyrone e Pablo, que insistem o milharal em falar sobre suas plantações de milho. As notícias são rejeitadas várias vezes, até que finalmente algo era o chama furo de atenção. reportagem. Ao tentar mostrar sua plantação, Tyrone e Pablo fazem um grande desenho em forma de círculo no chão, aplanando o terreno. Clássico, o né? jornal acaba interpretando aquilo como o pouso de um disco voador nas plantações. O detalhe curioso é que nenhum dos dois fazendeiros corrige essa informação. Com a visibilidade que a reportagem dá à fazenda, Tyrone resolve continuar com a ideia. Ele faz de propósito uma segunda figura na plantação e liga novamente para o canal, pedindo que observe um novo desenho agora em forma de triângulo. Depois vem uma terceira figura, uma espiral. Quando os repórteres perguntam quem fez os desenhos e quando isso aconteceu, Tyrone e Pablo dizem que não sabem responder, ou talvez simplesmente não queiram. No fim, eles afirmam que não viram nenhum disco voador. Ao perceberem a frustração da equipe de notícias, os dois sugerem que voltem à noite, pois pode haver sinais de vida extraterrestre. Durante a noite, eles resolvem ir ainda mais longe. O plot twist é que realmente vai ter, né? Falso.
espaço. Tyrone se fantasia de alienígena para enganar os repórteres. No entanto, a repórter se aproxima e acaba descobrindo toda a mentira. Arrependidos, eles confessam tudo e explicam que só fizeram aquilo porque estavam muito orgulhosos da colheita de milho. Mas, para surpresa de todos, um pequeno disco voador verdadeiro aparece de repente. Ele pousa ali porque ficou impressionado com uma plantação de milho tão grande. No fim das contas, o canal consegue finalmente uma reportagem de verdade sobre um alienígena, deixando os fazendeiros e os repórteres felizes. Assim termina esse encontro inesperado. Los Galácticos. Já em Los Galácticos, não se sabe muito bem o motivo, mas dessa vez os personagens aparecem vestidos como mariachis mexicanos. Eles estão no meio do deserto e querem entrar. Não lembro muito desse não. O que surpreende o grupo é o tamanho do veículo. É mais ou menos. Grande demais para eles. Ao se aproximarem, acabam sendo parece familiar, mas dentro do ônibus. Lá dentro encontram vários botões com funções estranhas. Mesmo sem entender direito o que cada um faz, eles iniciam a viagem. Só depois percebem que o ônibus que realmente deveriam pegar estava logo atrás daquele. Após vários problemas durante o trajeto, eles acabam indo parar no espaço ao tentar evitar uma colisão. É nesse momento que descobrem que na verdade estão pilotando uma nave espacial. Dessa vez, Alt e Uniqua interpretam seres do espaço que gostam de cobrir tudo com um material pegajoso e que tem o planeta Terra como alvo. Por pura coincidência, eles encontram os galácticos perdidos pelo espaço e os prendem com uma gosma verde para que não atrapalhem seus planos. Mesmo assim, os músicos acabam sendo obrigados a aprender a controlar os botões da nave, acionando eu lembro de passar esse episódio, mas eu não lembro de assistir ele. Não é um episódio que eu me lembro realmente de ter gostado. Limpar os vidros, ativar o escudo, acelerar e frear. Então acontece. Provavelmente eu via passando e só ignorava. Preparando os alienígenas contra os terráqueos. No começo, o trio consegue desviar de todos os ataques, mas logo é atingido de surpresa. Isso abre caminho para que os marcianos lancem uma grande bola de gosma em direção à Terra. Por sorte, os músculos conseguem se libertar a tempo e avançam rapidamente até os controles. Eles ativam o escudo entre a Terra e o projétil, fazendo com que a bola de gosma rebata. A estratégia funciona, derrotando os alienígenas. Mesmo assim, eles são salvos antes da colisão, garantindo que sobrevivam e possam visitar a Terra. Quando todos chegam ao planeta, Alt e Uniqua percebem que o transporte dos cantores era justamente o outro ônibus que estava ali desde o começo. Ao perguntarem de quem era a nave espacial, descobrem que ela pertence a um pequeno grupo de 3 alienígenas da raça da Boinga, que haviam visitado a Terra apenas para assistir a banda Los Galácticos cantando. Assim, o episódio termina de forma surpreendente e já prepara o caminho para o próximo. O Grande Café Espacial. Caraca, teve realmente um arco de alienígena. Grande Café Espacial, a história gira em torno de um café no espaço, que funciona como teve um arco, né, alienígena aí. Ao mesmo tempo. Quem administra o lugar são Pablo e Deixa eu ver se eu lembro desse. Como de costume, os oficiais lembro dessa nave. Tyrone e Tasha planejam passar por lá para comer, mas dessa vez uma missão urgente surge antes disso. Eles recebem a informação de que é um criminoso perigoso à solta, chamado Blart, um alienígena com poder de encolher objetos sempre que quiser. Atenção todas as unidades, atenção todas as unidades. Um alienígena perigoso está à solta. O alienígena é chamado de Blart e foi visto perto do satélite 217. Tomem muito cuidado. O Blart escolhe tudo o que toca. Quando se aproximam dele, lembro mais ou menos desse. Mas Blart é muito rápido e consegue escapar. Enquanto isso, no café, Pablo e o Nico estranham a ausência dos oficiais, já que eles sempre aparecem no mesmo horário e pedem exatamente o mesmo cardápio. Enquanto comentam isso na cozinha, eles ouvem o barulho da porta se abrindo e acham que finalmente tudo voltou ao normal. Mas quem entra não são os clientes de sempre, e sim um alienígena faminta que estava passando por ali. Mesmo depois de alimentá-la, a criatura continua repetindo apenas 2 palavras: fome e abraço. Por causa do jeito carinhoso dela, Pablo e o Nico decidem chamá-la de fofa. A partir daí, ela passa a frequentar a cozinha junto com os donos do café. Pouco depois, a porta se abre novamente, e eles acreditam que agora sim são os policiais. Porém, quem aparece dessa vez é o próprio Blart, que consegue se esconder da Uniqua e faz com que ela volte para a cozinha sem percebê-lo. Logo em seguida, a porta se abre mais uma vez, e agora de fato Tyrone e Tasha entram no café. Só que ao invés de pedir comida, eles avisam que estão procurando um alienígena perigoso. A descrição é bem clara. Eles vão achar que é a roupa roxa com o poder de encolher coisas. Esta descrição acende um alerta em Pablo e Uniqua, porque combina perfeitamente com a alienígena que está na cozinha. Mesmo assim, como a fofa parece ser dócil e inofensiva, eles decidem escondê-la dos oficiais, acreditando que ela não teria coragem de cometer nenhum crime. A situação começa a ficar complicada quando o alien
alien não consegue ficar quieto e quase acaba se revelando. Ainda assim, eles conseguem mantê-lo escondido. É nesse momento que Blart aproveita a confusão, entra na cozinha e acaba sendo confundido com outro alien. Sem perceber o erro, Pablo e Uniqua acabam escondendo Blart também. Toda essa movimentação deixa Tyrone e Tasha desconfiados, então eles resolvem investigar a cozinha. Isso dá início a uma perseguição, com cada dupla achando que está atrás de apenas um alienígena. No fim, eles acabam se chocando e percebem a verdade. Existem dois aliens muito parecidos ali. Apesar da aparência semelhante, um é bondoso e o outro é malvado. Nesse momento, Blart revela sua verdadeira intenção. Ele encolhe Tasha e foge voando, iniciando uma perseguição pelo espaço. Durante a fuga, ele também vai encolhendo vários objetos da estação espacial. A confusão só chega ao fim quando Blart está prestes a encolher o café do Pablo e da Uniqua. É então que a fofa aparece para detê-lo. Nesse momento, ela mostra que seu vocabulário é maior do que parecia, dizendo claramente que encolher as coisas é errado e que ele não deveria fazer aquilo. Ao ouvir isso, Blart percebe que estava errado e decide consertar tudo. Ele devolve todos os objetos ao tamanho normal, inclusive Tasha. Essa atitude é suficiente para que ele seja perdoado pela polícia intergaláctica, que permite que ele vá embora. A aventura termina com todos reunidos na casa do Pablo. Valeu aí, pessoal. Fofo. Até mais. Depois de revisar todas as aparições dos alienígenas na série, vale destacar uma diferença importante entre eles. Na wiki em inglês, o personagem Boeing aparece separado de outro chamado Spaceman. Provavelmente muitas pessoas achavam que eles eram o mesmo personagem, já que são muito parecidos, quase idênticos. A principal diferença entre eles seria o vocabulário mais amplo de um deles, o que ajuda a justificar essa separação. A partir daí, não há dúvidas de que os próximos aliens apresentados na série são personagens diferentes. O grupo de extraterrestres que aparece na Terra para assistir a banda de mariachis, por exemplo, já se diferencia claramente dos anteriores, principalmente por usar roupas. Isso lembra bastante os três marcianos de Toy Story. Por fim, temos Blart e Fofa, que além de usarem trajes diferentes, se destacam porque um deles possui poderes. Blart, inclusive, se torna o primeiro alien desse tipo a ser apresentado como vilão na série. Esse episódio também marca a última vez em que a casa do Pablo aparece como cenário para o lanche da tarde. Mesmo eu não lembrando tanto da presença desses alienígenas na série, agora eu quero saber de vocês. Vocês lembram desses aliens? Não, eu lembro. Uma vez em Backyardigans? Era clássico. Aí nos comentários e até o próximo vídeo. Era clássico, pô, os alienígenazinhos, eu lembro, a maioria dos episódios eu lembro, né, acho que não muito esse do café, apesar de eu ter assistido, né, na verdade não foi nem do café, né, o do mariachi lá, o do café até eu lembro, sim, de ter assistido, mas o do mariachi eu não lembro de ter assistido, não. Mas, né, enfim, a figura do alienígena em si eu lembro que tinha, sim. E legal, né? Bem divertido, gostei.